Obrigado, amém, aleluia. Senhor Jesus, sempre é um grande alegria estar com os irmãos, né? Dessa reunião de domingo de manhã. Esse é um grande desfrute para nós. Esse é o dia em que a gente lembra do Senhor. Na verdade, isso não é certo. Aliás, todos os dias nós devemos fazer lembrança do Senhor. O Senhor está intimamente ligado ao nosso viver. Não há como separar Ele do nosso viver. Ó Senhor Jesus, e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E o primeiro dia da semana, como o dia de hoje, nós viemos aqui para celebrar uma festa ao Senhor. Amém? Nos modos do Antigo Testamento, o povo celebrava uma festa ao Senhor. Qual que era o argumento de Moisés para tirar o povo do Egito e levar para o deserto? O que Moisés falava? Era para celebrar uma festa ao nosso Deus. Amém? Então, domingo de manhã deveria ser assim, um resultado, uma somatória do nosso desfrute do Senhor durante o dia, durante todos os dias da semana. O desfrute de Cristo que eu ganhei esta semana, mais o Cristo que você ganhou nesta semana, mais o Cristo que aquela irmã ganhou esta semana, mais o Cristo que o irmão ganhou nessa semana. A gente vem para a reunião de domingo de manhã, irmãos, é para quê? Para exibir cada um o Cristo que ganhou. Oh Senhor Jesus! Então esse é o significado do partir do pão. Não é aqui fazer uma cerimônia solene. Bom, é solene, claro, mas não uma coisa, um ritual, uma formalidade. Viemos aqui para nos alegrar. Amém? O Senhor quer que nós sejamos alegres. Você acredita nisso, não? Você acredita que nosso Deus é Deus alegre? Oh Senhor Jesus. Então vir para a reunião de domingo de manhã é uma questão de alegria. Você não pode vir com o cara amarrada. Se você vir com o cara amarrado, tem algum problema. Amém? Oh Senhor Jesus, o normal é vir sorrindo. Aleluia! Deixar os problemas para trás. Não existe problema. Cadê o problema? Foi embora. Tem problema ainda? Não, Senhor Jesus. E ainda mais, a palavra desta semana é magnífica, né? Falando para nós, os 3 primeiros capítulos de Efésios são tão elevados, né? E começando em Efésios capítulo 1, mostrando que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo. Ó Senhor Jesus, nós temos a bênção do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, isso foi muito falado, mas pouco compreendido. Toda vez que você rumina a palavra, você dá mais valor ao significado da bênção do Pai de ter te escolhido. Amém. Antes da fundação do mundo. Você nem consegue nem imaginar, antes de tudo existir, Ele já nos conhecia. Ó Senhor Jesus,
essa bênção do Pai. Mas para quê? Aqui no versículo 4 ele fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso destino, aliás. Nosso destino já está traçado. Nosso destino já está traçado por Deus. Você não fica alegre com isso? Foi traçado antes da fundação do mundo. O que é? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Um dia nós vamos nos apresentar perante Ele, totalmente santo, totalmente irrepreensível. Irrepreensível significa sem mancha, sem mácula, sem defeito. Oh, totalmente limpo diante dele, cheio da natureza de Deus, cheio da vida de Deus. Nós somos, né? Nós somos como Cristo. Não, nós seremos como Cristo é. Amém? Assim como meu filho é, nós seremos também. Esse é o nosso objetivo. E uma coisa, irmãos, é bom essa ilustração. Nós estamos sentados em lugares celestiais e ao mesmo tempo estamos aqui na terra, não é verdade? Então as pessoas querem fazer, ou o inimigo, os principados e potestades querem nos fazer mal, mas lembre-se que esta árvore tem raiz nos céus, né? Os galhos crescem aqui na terra, mas a raiz está nos céus. Você pode cortar, destruir as folhas, mas a raiz está viva ainda. Aleluia! É o que tentaram durante milhares de anos de história. Tentaram acabar com os cristãos e não conseguiram. Aquela perseguição grande do Império Romano, depois os próprios católicos perseguiam na Inquisição os cristãos e não conseguiam acabar. Por quê? Porque esta raiz está lá no céu. Amém. Aleluia! Senhor Jesus, somos dos céus, irmãos. Amém. Aleluia! Para louvor da glória de sua graça. Esta frase não deve ser dita assim parado. Paulo, acho que se escreveu aqui, ele deu um pulo de alegria. Para louvor da glória de sua graça. A sua graça tem uma glória, e essa glória é para ser louvado. Aonde? Em quem? Em nós, o seu corpo. E depois ele fala assim: e em amor nos predestinou para Ele, além de nos escolher antes da fundação do mundo, e nos colocar como o que Ele quer de nós, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele também no amor, amém? Ele nos predestinou. Predestinou para quem? Para Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Desculpe, aqui eu tenho que mudar um pouco. A tradução literal é para filiação. Não esqueçam, toda vez que você lerem a adoção de filhos, lembrem-se que é a filiação, amém? Porque a adoção de filhos parece que dá uma conotação de que somos adotados, adotivo de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas Deus então nos adotou juridicamente. Isso não é verdade, amém? Nós somos filhos sim de Deus. Somos filhos legítimos de Deus. Somos nascidos dele. Alguém tem alguma dúvida? Não. Amém. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito que é o bom prazer de Deus, da sua vontade. Isso é não porque você quer ou eu quero. Nada disso. É que Deus quer. É a sua vontade, o seu bom prazer,
Então hoje, o que estamos fazendo? Estamos confirmando a nossa predestinação, que é a filiação. A filiação em Gálatas nos mostra que existe pelo menos 3 estágios. O primeiro estágio é o menino. Menino não sabe nada, verdade? Não sabe quem é o pai, quem é a mãe, não sabe nada. Mas ele é ajudado pelos tutores e pelos curadores. Apesar de que o menino já tem essa promessa de herança do pai, ele já tem a filiação prometida do pai, mas não sabe nada. Então, o que faz? Ele precisa de um ambiente para crescer. E esse ambiente, para nós, é a vida da igreja. Oh, Senhor Jesus! Esse ambiente na vida da igreja, com a ajuda dos tutores e curadores, com a ajuda dos irmãos mais experientes, mais vividos na vida, né, de Deus, nos ajudam a crescer. E quando crescemos, certa medida, até os 12, 13 anos, adolescente, aí começamos a entender, puxa, eu sou filho de Deus e eu não sabia, hein? Eu tenho direito a essa filiação e eu não sabia, agora eu sei. E antes quem era Deus? Falava que meu pai, mas eu nunca vi ele. Como que pode ser meu pai? Agora eu entendo que esse pai está no meu espírito. Ele é vivo, aleluia. Posso clamar, papai! Oh papai! Com toda alegria, com toda certeza, sem duvidar, aleluia. E depois, né, você está feliz, você está satisfeito, mas Deus não está satisfeito. Você precisa crescer mais. Você precisa crescer mais na vida, chegar até a maturidade, não é? Aí essa filiação, que era uma coisa prometida para você, essa filiação que você tinha direito, você tem direito a ela, agora essa filiação, quando você amadurecer em vida, vai ser uma realidade para você. Você vai apalpar a herança que você vai ganhar. Aleluia! Senhor Jesus, é muito elevado, não é? Essa visão. E depois a segunda bênção, a bênção do Filho, diz assim, que Ele nos concede, a graça, olha só, a graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Oh Senhor Jesus, Deus deu o melhor para nós. Deus deu o seu amado para nós. Ele deu o melhor para nós. O que Ele mais ama, Ele deu. Quando você vai dar presente, o que você dá para o seu amigo? Né? Sei lá, você acha que cada um em cada um, né? Mas nosso Deus é diferente. Ele deu o melhor que Ele tinha. O melhor que Ele tinha é o amado. Ele deu para nós. Oh Senhor Jesus, concedeu gratuitamente no amado. Então significa que recebemos essa graça gratuitamente. Não precisa você se esforçar. Se você se esforçar, então é salário. E também você não precisa merecer. Se você merecer, é porque você tem alguma coisa que merece a graça. Não, você não trabalhou para isso, você não merece, você não é digno disso, mas aleluia, a graça foi dada. Oh Senhor Jesus! Muito bom, né? Amém. Senhor Jesus, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue. Alimento Diário diz assim, que nós temos o sangue de Cristo. No plano de Deus está tudo perfeito, está tudo realizado, mas no nosso lado ainda falta, né? Temos carências, temos erros, mas nós temos sangue de Cristo. Nos arrependemos, pedimos sangue de Cristo e voltamos imediatamente nessa linha da economia de Deus. Muitos vêm reclamar com a gente que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, está precisando disso, está precisando daquilo, esse irmão assim, tal. Mas nós precisamos olhar a igreja do ponto de vista de Deus. Precisamos olhar a igreja da maneira que Deus olha.
Deus olha a igreja, uma igreja gloriosa. Não é? Eu me lembro que no Velho Testamento, Baraque contratou Balaão, profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. E tal, foi difícil, tal, mas finalmente ele recebeu o suborno, e ele foi lá amaldiçoar o povo de Israel. Foi lá na montanha, lá no mais alto, aquela história de jumenta, nada que não queria ir e tal, porque jumenta já queria, né, anjo na frente já era um sinal para ele não ir. Você iria depois desse sinal? Mas Balaão foi, porque o suborno falava mais alto para ele. E ele foi lá na montanha e viu o povo de Israel acampado. Sabe o que ele disse? Ele amaldiçoar. Ele falou assim: quão belas são as tendas de Jacó. Ah, Senhor Jesus! Eu e você temos muitos defeitos. Amém. Não somos bons maridos, não somos bons pais, não é? Não somos bom profissional, não somos nada bom. Mas quando nos reunimos com a igreja, isso agrada o coração de Deus. Parece que Deus não olha nada de defeito de nós. Estamos cheios de defeitos, sim. Se eu contar meus defeitos, não, Maria é melhor Maria contar para você. Vocês não acreditariam que eu estaria aqui, de tão ruim que eu sou, né? Mas graças ao Senhor, estou aqui pela graça do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Então aí, no qual temos, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente, Senhor, que graça que Deus derramou. Essas palavras são muito elevadas, né? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda. Essa toda aí é tudo que você possa imaginar em matéria de sabedoria, Deus nos derramou. Prudência, tudo que você pode imaginar de prudência, Deus colocou para nós. Esta é a graça. E a gente ainda no dia a dia duvida da graça de Deus. A gente quer resolver logo os problemas, mas muitas vezes esquece da graça de Deus. A graça de Deus nos conduz de uma maneira que a gente não sabe, maneira sábia, não é verdade? Amém. E nós queremos que seja feita a nossa vontade, daquele jeito. Senhor Jesus. Perdemos muito da graça, né? Que a gente pode se curvar e esperar a graça do Senhor com toda a sua sabedoria. Amém. E prudência. Mas para quê? Para desvendar-nos o mistério da sua vontade. Ó Senhor Jesus. Amém. O mistério da sua vontade. E aqui no capítulo 1 ainda, ele fala assim, versículo 17: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele é tão rico, ele é tão pleno, irmãos, que se você não tem, se o Pai não te der, e o Pai da glória não te der espírito de sabedoria e de revelação, você não vai ter conhecimento dele. Senhor Jesus, e iluminados os olhos do vosso coração. Essa oração de Paulo é tremendo. Iluminados os vossos coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Amém. Em Colossenses fala assim: amém. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Vamos falar todos juntos. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Puxa, ó Senhor Jesus, é difícil compreender essas coisas. Ó Senhor Jesus, muitos adjetivos. Mistério desvendado, né? O que está no meu... Vou perguntar, o que tem no meu bolso? Esse é um mistério, você sabe não? Hã? Você sabe o que está no meu bolso?
É um mistério, minha gente. Eu vou desvendar meu mistério para vocês. Tirou algo, mas continua mistério para vocês. Vocês precisam de ser iluminados. Amém? E o Pai da Glória concede espírito de sabedoria e de revelação, para ver uma visão. Agora vocês vão ver a visão. Vocês vão saber o que tem na minha mão. Pronto? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. O que é? Que pobre exemplo, né? São chaves. Chaves. Viu o metal? Uma vez que o Senhor nos mostra a visão, Ele continua mostrando mais a revelação, para conhecermos qual é o mistério. Por exemplo, você viu a visão, você sabe que tinha no meu bolso são as chaves, mas você não sabe, essas chaves são para quais portas, certo? Que uma das chaves abre tal determinada porta, e outra chave abre a outra porta, e assim por diante. Você não sabe, mas você quer saber, porque uma das portas, irmãos, pode ser ali guardado muito dinheiro. Uma das chaves daqui é para abrir uma porta e um cofre. Opa! Então, o que você tem que precisar? Você precisa de espírito de revelação. Dia a dia, o Senhor vai revelando mais. Amém. Quando você busca o Senhor te revela mais. Amém. Você vai na palavra, ruminar a palavra, o Senhor te dá mais revelação. Então a revelação é contínua, é progressiva, não acaba. Por isso, minha oração com relação ao Armondon, também os irmãos, é que ele possa ser curado totalmente. Para quê? Para continuar Deus revelando através dele. Amém? Esse é o nosso propósito, para ele ficar bom. Verdade? Não é para ele ficar bom, saudade, 96 anos de idade, um homem de 96 anos de idade, para ele já está satisfeito, já viveu muito, mas por causa do Senhor pedir, ó Senhor Jesus, para que esse canal, esse vaso usado pelo Senhor, continue a suprir a revelação de Deus para nós. Ó Senhor Jesus, ó, nós precisamos que o Senhor abra mais a sua revelação para nós. Amém? Então esse é o que Deus está fazendo conosco, né? Sim. Depois o selar do Espírito, Santo Espírito da promessa, aleluia, que hoje sejamos selados. Cada dia sejamos selados. O selar do Espírito também é contínuo, é progressivo. Cada vez que se volta para o Senhor aprova nossos atos e sela. Mas esse Santo Espírito da promessa, ele é o penhor da nossa herança, né? Como já foi dito, você tem o Espírito? Pergunto para vocês. Amém. Ah, você não tem Espírito? Tem. Diga que tem, então. Amém? Se você tem Espírito, você tem esse penhor. Amém? Amém? Que um dia a herança vai ser sua. Amém? Amém? Que você tem o penhor, você tem a garantia, né, de que você tem um termo de garantia de que essa herança vai ser sua e está personalizada. Ninguém toca, ninguém rouba, nem traços corroem, nem ladrões roubam, porque está em seu nome. Amém? É a garantia que Deus te deu de que você vai receber herança. Para isso precisamos crescer. Meninos não dá para herdar, nem adolescente, nem jovem. Precisamos nos amadurecer. E lá em Gálatas 4 fala assim: até o tempo predeterminado pelo Pai. Quem predetermina se a gente vai estar na idade bom de receber a herança?
É o Pai. A sua idade talvez seja diferente da minha. Talvez a sua idade, né? Para a sua idade de busca de Deus, Deus já disse, tá bom, esse já está maduro. E para mim Deus diga, não, você não está maduro ainda, precisa crescer mais. Mas de qualquer maneira, irmãos, Amém. fiquem, permaneçam na vida da igreja. Por aqui nós temos chance de crescer em vida, Amém. nesse ambiente. E se um dia, por favor, não deixe a vida da igreja, porque o prejuízo vai ser grande. Se um dia você sair daqui, né, por qualquer motivo que eu não sei, tá? Você vai perder, amém? Você vai perder o tempo que você deixou de ganhar Cristo. Oh, Senhor Jesus. Senhor. E um dia você voltar, aquele tempo que já perdeu, vai ter que recuperar tudo de novo. É como você tem um dinheiro aplicado no banco, né, Vilmar? Né? Banqueiro aí no nosso meio. Você aplica o dinheiro na conta, aplica o dinheiro, né? Suas economias numa conta, uma aplicação. Aí você de repente tira da aplicação. O que acontece? Para de render juros. Né? Você tirou, para de render juros, aquele dinheiro. Não é verdade? Então, irmãos, deixa ali, deixa quietinho. Não tira da aplicação, é extremamente urgência. Isso eu estou falando de economia física, né? Então, mas na economia de Deus, irmãos, vamos acumular vida. Fique na vida da igreja. Eu sei que a vida da igreja, às vezes, é difícil para você. Não é verdade? Acontece cada coisa que você quer chutar pau de barraca, você quer ir embora daqui. Mas segura, irmão. Invoca o nome do Senhor. Não toma essa atitude apressada, precipitada. Pense um pouquinho no seu futuro. Pense no futuro da sua esposa. Pense no futuro dos seus filhos. Nosso futuro é o reino. Já está traçado. E o Senhor nos deu o penhor da herança. E nós vamos ganhar isso. É uma garantia para nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, então, ele fala que o material utilizado, né? Começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto, o que ele precisa? Ele precisa de riquezas? Precisa de uma casa para morar? Precisa de um carro para andar, para levar? Precisa de que um morto? Precisa se vestir bem? Precisa dar uma maquiada? Hein? O morto simplesmente precisa de vida. E estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Nós éramos tudo isso aí, ó. Não é? Que fala do versículo 2, 3. Aí não quer nem falar, tá? Vamos para 4, que é muito positivo. Mas, esse mas é importante aqui. Esse mas mudou toda a trajetória da nossa história. Mudou ou não mudou? Aleluia pelo mas. Deus reverteu a situação. Deus virou a mesa. Oh Senhor Jesus. Interrompeu a nossa história de sermos ir para o lago de fogo. Amém. Mas Deus sendo rico, ajuda-me a falar esse rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Oh Senhor Jesus, e repete novamente, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Olha a graça, a graça de novo, pela graça sois salvos. O que é graça? É o amado de Deus, que é o Filho de Deus, dado para nós gratuitamente. Amém? Oh Senhor Jesus, para
juntamente com Ele, com o Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Senhor Jesus, nós estamos assentados, não só, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Primeiro ponto, nós morremos graças ao Senhor, juntamente com Cristo, e nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sinta-se muito nobre, irmãos, você está lá em cima, oh Senhor Jesus. Para que autoestima, livro de estima, como é que é? Autoestima. Autoajuda. Para que literatura de autoajuda? A melhor ajuda que você quer é estar aqui, ó. Ele te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Oh Senhor Jesus, você precisa da palavra. Amém? Você precisa da palavra. Desfrutar da palavra. Orar no Espírito as palavras. Quando oraremos, irmãos, é ruminar. Claro, na reunião a gente tem pouco tempo, não podemos ruminar, mas chega em casa, pega e vai orar lendo o versículo, vai ruminando, vai devagar, vai. Não coma tão rápido, tal. Pega cada vírgula, cada sentença, cada palavra, cada letra. Oh, Senhor Jesus, você vai ganhar muita coisa, não é? E não seja assentado, tal. Para quê? Para quê? Olha isso, para mostrar nos séculos vindouros, graças ao Senhor pelos séculos vindouros, que Deus não quer mais dar para os anjos, é para nós. E Ele quer através de nós, em função de nós, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Outra vez a graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É fé, irmãos, fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Até fé é dom de Deus. Senhor Jesus, pois somos feitura dele, somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ó Senhor Jesus, puxa, que visão elevada do Paulo, né? Puxa, olha só, e no fim, ele, por outro lado, Paulo é muito equilibrado. Ele fala da visão, mas também da nossa realidade, né? Então, mas aqui que ele está falando a visão. Aqui no final do capítulo 2, ele fala assim, mas, no versículo 13, agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Irmãos, você tem ainda vergonha de se encontrar com Deus, de se encontrar com o Senhor? Principalmente a gente erra, a gente peca, e a tendência é se afastar de Deus. Mas da parte de Deus, Ele está de braços abertos. Você tem o sangue do Senhor. Não fica curtindo a fossa, é muito fedido. Você tem que voltar para o Senhor. Amém. Tem que invocar o nome dEle, aplicar o sangue do Senhor. Amém? Oh Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz. Não é o seu dinheiro que é a sua paz, não é seus bens que são a paz, Ele é a sua paz. Amém. Você pode não ter nada, você pode não ter nada ainda no meio de um lugar perigoso, mas Ele é a sua paz. Aleluia. Oh Senhor, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação,
que estava no meio a inimizade. Isso está falando dos judeus e gentios, mas no nosso caso, irmãos, entre nós, entre irmãos e irmãos, irmãos, irmãs, irmãs, irmãos, graças ao Senhor, lembre-se sempre que derrubou a parede de separação. Amém. Entre nós não há inimizade. Amém. Se há inimizade, é criado por inimigo de Deus. Isso é uma mentira. Amém. Eu vou imitar o Boris Casoy, né? Quando vai dizer, isso é uma vergonha, né? Eu falo assim, isto é uma mentira. Amém? Porque a verdade é que Deus é a nossa paz e que entre nós não há inimizade. Amém. Por que você se fecha com relação ao irmão? O que ele é? Ele te morde? Não, irmãos. Deus removeu toda a inimizade. Amém? Se ele te ofendeu, ele talvez não saiba. Vai até dele. Vai reconciliar-se com ele. Não é? Não temos inimizade entre nós. Jesus é o Senhor. Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma dos leis, para que dos dois criassem em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. A igreja é novo homem. Estão vivendo no novo homem. E no novo homem nós temos a paz. Por isso a vida da igreja está cheia de paz. Oh Senhor Jesus. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha, outra vez, para marcar bem, repetindo e repetindo, que entre nós não há inimizade. Amém? Se houver, é coisa do inimigo. E é uma mentira. Amém? Senhor Jesus. Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! A igreja é a família de Deus. Essa família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém? Por que nós somos edificados sobre Cristo? Cristo não é nosso fundamento, mas quem dá a palavra é o apóstolo e profetas. Estamos edificados sobre esse fundamento da palavra dos apóstolos. Amém? Claros? Então nós precisamos de apóstolos, né? De profetas. Ele mesmo, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular para este edifício, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Nunca vi um edifício crescer, né? Você constrói, você vai aumentando de altura, mas cresce aqui no sentido de vida, algo vivo, como uma planta que cresce. Amém? O edifício é ao mesmo tempo somos edifício de Deus, também ao mesmo tempo somos uma lavoura de Deus. Lavoura é para crescer a vida. Amém? E edifício aqui é como se fosse uma lavoura, uma planta que Deus plantou e cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados. Nós estamos juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a edificação, a paz, tudo só existe no Espírito. E quando nós estamos no Espírito, lembre-se que Deus habita no nosso espírito. Deus habita no Espírito. Senhor Jesus, o seu Espírito é habitação de Deus. O seu Espírito é moradia de Deus. Seu Espírito é santuário de Deus. Amém? Ó Senhor, quanto nós podemos, irmãos, mediante essa palavra,
quero encorajar mais os irmãos a voltarem mais ao Espírito. No dia a dia, quando surgem situações, precisam voltar para o Espírito. Nós precisamos voltar para o Espírito. E o Senhor nos deu uma maneira tão simples e rápida de voltar ao Espírito, né? Como é que é? Como é? Jesus. Ó Senhor 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 Jesus. No capítulo 1 e 2, Paulo se apresenta como apóstolo. No capítulo 3, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele também fala do mordomado. Ele fala assim, versículos 3, 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então aqui ele apresenta como ministro aquele é como curador, como tutor, aquele ministra vida aos santos, amém? Aquele que serve Deus aos santos, o mordomo, tudo que o santo precisa, não é? Então, ele está ali para suprir, graças ao Senhor. Para falar da visão elevada, lá em cima, ele se apresenta como apóstolo. Mas para ajudar os irmãos, né? Para ganhar de Cristo, suprir os irmãos, então ele se mostra como mordomo. Mordomo é um servo. Amém? Esse é o nosso princípio, né? Aqui e também prisioneiro de Cristo Jesus. Só queria falar um pouco da trajetória da história de Paulo. 11 horas, né? Dá tempo. O Paulo, vocês conhecem Paulo. Paulo foi lá em Antioquia, graças ao Senhor, que a igreja de Antioquia era uma igreja no Espírito, que dependia do Senhor, oravam, uma igreja que orava. E ali naquele ambiente, Paulo cresceu, não é? E ele foi chamado para servir a Deus junto com Barnabé, e levantou várias igrejas em Gálatas. Mas Paulo, ele ganhou a visão quando ele estava em Damasco, e foi para regiões da Arábia, e ali ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ali recebeu visões e revelações. Ele disse que era tão elevado essas visões, que não era lícito referir-se ao homem, eram palavras inefáveis. Nós lendo o versículo, capítulo 1, capítulo 2 de Efésios, realmente são palavras inefáveis, não é? Difícil de entender, uma profundidade tremenda. E Paulo recebeu toda aquela visão, tal, então ele ficou bastante equipado com toda essa visão tão elevada. O problema é que quando ele saiu de lá, ele foi para qualquer lugar que ele ia, em Damasco mesmo, entrava na sinagoga e discutia com os judeus pela visão que ele tinha, e foi para Jerusalém também, discutia com os judeus ali, e tal ponto que os judeus queriam matá-lo, né? Quantas vezes queriam matá-lo? Lá em Damasco ele fugiu por causa dos discípulos que iam descer no cesto. E lá em Jerusalém, né, foram os irmãos da igreja de Jerusalém que diz: Paulo, para com isso, é melhor você ir para Tarso, porque desse jeito que você está falando, não dá. Parece que você está delirando. Essa visão é muito alta demais. As pessoas não entendem o que você está falando. Aí que está, irmãos. A visão de Paulo era muito elevada, entretanto, a sua vida não condizia à visão tão grande que ele tinha. A vida dele precisava crescer, não é? E aí seria compatível ao que ele ia falar. Então nós, né, graças ao Senhor, nós ganhamos muita visão. Na vida da igreja nós temos muito conhecimento e tal, mas a nossa vida precisa crescer e ser compatível à visão que nós ganhamos. Amém. Amém? Amém. É verdade ou não é? Verdade. Senão, para que serve a visão? Nós só vamos brigar com as pessoas e as pessoas querendo nos matar.
Senhor Jesus. Então aqui Paulo, apesar de lhe mostrar a visão, no capítulo 4 em diante, ele mostra para nós o outro lado da visão, que é fazer-nos crescer no dia a dia, que é a questão do andar. Amém. De um lado você tem a visão, por outro lado você tem o andar. Que tal, irmãos? Amém. Muito equilibrado isso, né? Amém. Uma visão tão elevada, capítulo 1, capítulo 2, de Efésios, capítulo 3, mas logo no capítulo 4, ele fala de andar de modo digno do Senhor. Você tem muito conhecimento, você tem muita visão, essas palavras são ótimas, mas como está o seu andar? Você está andando no modo digno? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, precisamos crescer em vida, Amém. para que o que falarmos seja compatível com o que nós vemos, Amém. nós conhecemos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, ele disse que prisioneiro no Senhor, eu me lembro, voltando um pouco atrás, na verdade ele estava em Roma, e lá em Roma, em Romanos, no final de Atos também, e Romano fala que ele alugou uma casa lá, não foi? Alugou a casa por 2 anos, não é? E também a Bíblia diz que tem um soldado escoltando ele, tipo de uma prisão domiciliar. Mas ele tinha certa liberdade de receber as pessoas, não era? Tanto é que ele recebeu, né, soldados militares que andavam em Roma, que era a sede do Império Romano, né? E também toda a guarda. Ele disse em Filipenses que o seu evangelho é conhecido por toda a guarda pretoriana. Muito seguro. Guarda pretoriana é aquela guarda que protege o palácio e protege o pessoal de elite, protege o César, né? Então, isso mostra que o testemunho dele e o falar dele, né, foi espalhado para todos a guarda pretoriana. E também em Filipenses, capítulo 4, ele disse: saúda-vos os da casa de César, né? Eu sempre me inculquei com isso. Como assim casa de César? Casa de César é a família de César. Vem, pensa um pouquinho comigo. Ele penetrou na família de César com o evangelho? Sim. Sim. Ele pregava para aqueles caras grandão lá em cima, né? Que fazia parte da família do César. Pregava para os soldados, guarda pretoriana. Qualquer que chegava lá, ele pregava o evangelho. Certo? E eles tinham certa liberdade, ele recebia as pessoas, ele recebeu até Onésimo. Onésimo era contrário de família de César e guarda pretoriana. Paulo pregava sem discriminação, sem acepção de pessoas. Ele pregava a todos que chegavam ali. Aquela casa alugada de Paulo, irmãos, é um lugar de oração. Aquela casa alugada por Paulo é um bucafé, não é? Bucafé. As pessoas podem entrar lá e perguntar de Deus. Ali entra qualquer tipo de pessoas, até Onésimo. Se entrar Onésimo lá, você recebe, Vilmar? Está vendo? Diz que recebe. Amém? Então é para todos. Bucafé é para todos. Então Paulo recebeu Onésimo, era um escravo e tal, não tinha direito de nada, inculto, não sabia nada. E Paulo foi aos poucos, com muito labor, muito amor, muito carinho, tal, assim, aos poucos foi aperfeiçoando o Onésimo. Ele gastou ali todo o seu amor que ele tinha de Deus, que Deus deu para ele descarregou em cima do Onésimo. Porque, irmãos, Onésimo depois se tornou o quê? Cooperador. Então você vê a trajetória de Paulo, uma pessoa que começou lá rejeitando João Marcos, separou com Barnabé e tal. Chega aqui, você vê outro Paulo, né? Também você vê que na terceira viagem dele tinha 4, né?
O Espírito Santo disse para ele não ir para Jerusalém. O Ágabo, aquele profeta lá, Ágabo, mostrou que para não ir. O Filipe e as filhas dele, os próprios imperadores que estavam com ele, não concordavam que Paulo fosse. O próprio Espírito Santo falou que Paulo disse, não, até para eu perder a vida eu vou, né? O que adianta um Paulo morto, irmãos? O que vale um Paulo morto nas mãos de Deus? Deus quer Paulo vivo, como Deus quer cada um de nós vivo. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Aí Paulo, né? Por isso que depois daquilo ele foi e tal, até aquela experiência de ser quase linchado lá no templo. Aí ele foi pego pelo comandante e guardou na cadeia, tal, por algum tempo. E depois ele foi levado para Cesareia. Incrível, irmãos. Você leu a Bíblia em Atos? Como Paulo foi para Cesareia de Jerusalém? Ele foi escoltado, mínimo, com 200 cavaleiros, 200 soldados para acompanhar um rapaz, um homem. E não só de infantaria, de cavalaria. Irmãos, que pompa! Ele foi ali em Cesareia, mas ele ficou ali preso 2 anos. E nesses 2 anos foi decisivo para o Paulo. Ele deve ter se arrependido, deve ter chorado amargamente, não é? Pelo erro que ele cometeu, era tudo eu. Ele se conheceu, a luz do Senhor foi, naquele momento, muito forte para ele. Ele realmente estava fisicamente preso em Cesareia, mas ele sentia que espiritualmente ele estava preso no Senhor. Ele aprendeu a ser preso do Senhor. Amém? Oh, Senhor Jesus. Ali mudou a sua história. Amém. Você vê como mudou? Porque ele já estava quase jogando toalha de toda a visão que ele tinha visto. Não é verdade? Quando Tiago fez, você vai lá cumprir o voto de Nazireu, junto com esses 6 aqui, paga a despesa deles, e você é um deles. E Paulo aceitou, meu irmão. Se tivesse estado, acabaria com Paulo. Mas Deus foi lá, arrebatou Paulo dessa situação, porque Deus ainda quer usar Paulo. E manteve ele vivo. E guardou ele para que ninguém o matasse no caminho para Cesareia. Tantos soldados para um homem. Oh, Senhor Jesus. Foi lá. Aí lá, para mostrar que Paulo mudou mesmo, recobrou aquela visão, foi quando ele estava diante do rei Agripa. O que ele falou para o rei Agripa? Oh, rei Agripa, nunca fui desobediente à visão celestial. Isso é Paulo, né? Totalmente transformado, depois de ter se arrependido muito diante do Senhor, naquela prisão de Cesareia. Por isso, quando ele foi levado de Cesareia, porque ele apelou para o César, então foi levado de Cesareia para Roma, no caminho, você sabe que houve quase naufrágio ali, né? E o Paulo era um prisioneiro de categoria mais inferior naquele barco, tinha passageiros, soldados, tripulantes. Paulo, na condição mais baixa, humanamente falando, acabou ele comandando todas as pessoas ali. Parecia um rei reinando, e todos tinham que obedecer a sua palavra. Puxa, que transformação que Paulo teve naqueles 2 anos em Cesareia. Aí quando ele foi para Roma, na casa alugada, ele tinha certa liberdade. Mas por que ele escreveu esse prisioneiro de Cristo Jesus? Sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Eu acho que é pela sua experiência lá da Cesareia, que o primeiro livro que ele escreveu foi Efésios. Ele se sentia como um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele aprendeu a obedecer ao Senhor. Ele aprendeu a não ter liberdade na sua vida da alma. Amém, irmãos? Então ele reverteu a sua vida ali em Cesareia,
depois aqui em Roma, ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e o Filemão. Agora, o irmão Dong acrescentou Gálatas como os 4 epístolas principais de toda a Bíblia, coração da Bíblia, que é Gálatas. Gálatas, na verdade, não é Cristo versus religião, não é falar que religião é isso, aquilo, mas Paulo escreveu para Gálatas, é trazer o Gálatas novamente para o propósito eterno de Deus, trazer os Gálatas de novo para o caminho de Deus, né, que é a economia neotestamentária de Deus, né, você sabe, e o auge ali é capítulo 4 de Gálatas. Então Gálatas não pode faltar nesses mais os 3 livros que são importantes, que nós estamos vendo hoje, sobre a economia neotestamentária de Deus, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Amém? Andar de modo digno e experimentar esse amor de Cristo que excede todo conhecimento, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos ler o 20 e 21. Amém? Amém. Ora, aquele que é, 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinita mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu contei essa história de Paulo, trajetória da vida dele, para mostrar para os irmãos que mais ou menos o que a gente deve traçar, né? Se a gente quer amadurecer na vida, nós precisamos crescer e ter vários estágios, né? Como capítulo 4 de Gálatas 1 nos mostra. Pedro também experimentou um estágio, depois disso ele começou a amadurecer. Ele negou, Senhor Jesus perguntou para ele 3 vezes se me amava. Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Primeira vez. Senhor perguntou de novo, Senhor, Pedro, tu me amas? E ele rezou, sim, Senhor. E na terceira pergunta, o Senhor fez a mesma coisa, e Pedro se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele se sentiu que o Senhor não tinha confiança mais nele. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse, vai apacentar, vai a pastorear, você me ama, então vai cuidar das pessoas. O que Deus quer é ganhar as pessoas. O foco de Deus são as pessoas. Que um dia possamos encontrar com o Senhor Jesus no seu tribunal ou no seu trono, cheio de pessoas. Amém? Não bens, mas é que é pessoas aperfeiçoadas e crescidas. Então, falando do Pedro, aí o Senhor continua falando, quando era jovem, tu te cingia a si mesmo, e ia para onde querias, mas quando fores velho, outros vão te cingir, e vão levar para onde tu não queres ir. Senhor Jesus, pergunta, Pedro teve essa experiência? Teve. Os outros cingiam ele para levar onde? Se chegarmos a esse ponto, de os outros nos cingir e levar, estamos bom, viu? Estamos preparados já. Amém? Eu preciso alcançar isso. Nós também precisamos crescer, de estágio a estágio. Amém? Até amadurecimento. Amém. Amadurecimento não é sentado na cadeira que você vai amadurecer. Amadurecer é Deus trabalhando, né, em nós. Amém? E nós dizendo sim, Senhor. Amém. Ainda que a gente reluta por dentro, mas amém. Amém, Senhor. Sim, amém. Eu aceito, Senhor. Ó, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o que é bem para mim, bom para mim. Amém. Amém. Aleluia. Amém.